meu nome é Júlia, estou cursando o 8º semestre de Biomedicina e hoje vim falar sobre o meu TCC. O tema escolhido foi a Síndrome do X frágil. A Síndrome do X frágil é uma desordem genética resultante da mutação do cromossomo X. Ela é, então, uma doença monogênica que está ligada ao cromossomo X e produzida por uma mutação no gene FMR1. O mecanismo genético da síndrome se resume à expansão instável de uma sequência de CGG no gene FMR1. Eles são divididos em 3 níveis. Considerado normal, o gene FMR1, que contém de 6 a 54 repetições no bloco CGG. A ocorrência de 55 a 200 repetições indica que a pessoa é portadora da pré-mutação do gene, que permanece ativo com a produção da proteína mantida em níveis suficientes para que todos os neurônios se desenvolvam sem problemas, embora algumas características clínicas já possam estar instaladas. Considera-se a mutação completa quando são identificadas mais de 200 repetições de sequência CGG do DNA. O número pode chegar a milhares, mas nesses casos ocorre uma alteração química no DNA que bloqueia o funcionamento do gene FRM1 e inibe totalmente a expressão da proteína FMRP, o que desorganiza toda a estrutura cerebral. A síndrome do X frágil é uma doença genética responsável por alteração no sistema nervoso central, as quais causam déficit intelectual acompanhado de distúrbios cognitivos e comportamentais. Devido à ausência da proteína FMRP e, consequentemente, à ausência da repressão tradicional realizada por ela, diversos circuitos neuronais encontram-se alterados. A síndrome do X frágil é a causa mais frequente de retardo mental herdado, com uma incidência estimada de 1 para 4.000 em homens e de 1 para 6.000 em mulheres. Na síndrome, os homens são afetados em grau moderado e as mulheres, quando afetadas, em grau leve. Isso acontece porque elas possuem 2 cromossomos X, um herdado do pai e o outro herdado da mãe, o que as protege. Os homens, no entanto, possuem um cromossomo X herdado da mãe e um Y herdado do pai. Se o X estiver danificado, o outro não está preparado para suprir a deficiência. Nos primeiros anos de vida, a síndrome se manifesta por um atraso das funções psicomotoras, especialmente em linguagem. Nas mulheres afetadas, heterozigóticas, pela mutação completa, são descritos aspectos físicos similares aos homens, porém com menor frequência e mais leve. Como os sinais e sintomas da síndrome do X frágil podem ser semelhantes a outros casos de atraso ou de perturbação global de desenvolvimento, é necessário uma confirmação do diagnóstico através do exame genético, que é um dos mais solicitados entre os testes de pesquisa de doença genética. As investigações mostram que um diagnóstico precoce possibilita uma melhor abordagem do tratamento, que, se iniciado cedo, tem uma grande influência no prognóstico dos portadores. É importante salientar que, para muitos portadores da mutação, a síndrome do X frágil ela é assintomática. Uma das principais características apresentadas pelo portador dessa síndrome é o atraso no desenvolvimento e no comprometimento intelectual, mas isso é variável em cada indivíduo. Algumas características físicas se desenvolvem do nascimento até a puberdade, mas o diagnóstico ele só vai ser confirmado por meio de exame citogenético de cariótipo de alta resolução. Os estudos expõem características dominantes nos pacientes, que são características físicas, que seriam
a face alongada, as orelhas grandes e em abano, mandíbula proeminente, hipotônia muscular, comprometimento do tecido conjuntivo, hiperextensibilidade das articulações, palato alto, prolapso da válvula mitral, tem a prega palmar única, estrabismo, calosidade nas mãos devido à mordedura, retardo mental e motor, hiperatividade, o déficit de atenção e sintomas autísticos, como dificuldade de contato físico com outra pessoa, o contato visual escasso, ansiedade social, resistência à mudança no ambiente e outras. A herança dessa doença, ela não segue um padrão mendeliano clássico. Ela é dependente do número de repetições presentes do gene FMR1. Atualmente, aceita-se que a sequência genética associada à síndrome pode apresentar 3 estados: o normal, de pré-mutação e de mutação completa. Isso vai depender do número de repetição de CGG. Na minha justificativa, eu quis salientar que no Brasil são raras as estatísticas confiáveis sobre a prevalência da síndrome do X frágil no país. É uma afecção genética ainda pouco conhecida e difundida, que afeta o desenvolvimento intelectual, o comportamento e provoca atrasos na fala. Precisamos compreender melhor essa síndrome, pois sabemos que ela não tem cura. Porém, temos diversos tratamentos que podem contribuir para a melhora da vida dos pacientes e de seus familiares. A orientação educacional, por exemplo, pode ser complementada com uma série de terapias que vão ajudar o indivíduo afetado a ser mais independente. E, além disso, existem medicações que podem minimizar os sintomas da síndrome. As estratégias de tratamento são apenas suporte, pois não há disponível um tratamento e nem medicação aprovada para solucionar os problemas neuronal causados pela ausência da FMRP. Como o comportamento pode ser significativamente afetado pela síndrome do X frágil, terapias baseadas em tratar esses sintomas podem ser muito mais úteis para os indivíduos. Inclusive, medicações podem ser usadas para tratar os sintomas como a hiperatividade, a ansiedade, o comportamento obsessivo-compulsivo e até mesmo o comportamento agressivo de alguns. Nos meus métodos, eu coloquei que trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa. Consiste em uma investigação na literatura a respeito de um determinado tema. E para minha pesquisa, eu coletei bases de informações da Cielo, Google Academics, sites institucionais e livros, e muitos artigos. É isso, muito obrigada pela atenção.